Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39 a seguir. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos, para Deus nos céus, dizendo: Nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Com cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Nós precisamos antes de reclamar sobre a nossa sorte, esquadrinhar o nosso caminho. A palavra esquadrinhar vem de esquadro. O esquadro é para provar se nossos caminhos são retos. Vamos lembrar que para edificar uma casa, a primeira coisa que se começa a fazer antes de qualquer providência a respeito do edifício é usar o esquadro, para que tudo seja feito de maneira reta e a obra possa ser perfeita. Nós precisamos, como diz o versículo 40, esquadrinhar nos nossos caminhos. Qual é o esquadro? O esquadro é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, são os mandamentos do Senhor. Quando nós esquadrinhamos os nossos caminhos e provamos, veja que esquadrinhar e provar a nós mesmos. O que é provar a nós mesmos? É para ver as nossas intenções. O que nós realmente lá no fundo do nosso coração queremos. A nossa fé, nossa palavra e a nossa atitude. O que há escondido no nosso coração? Nós devemos nos provar e assim voltar para o Senhor. Veja que são 3 passos: esquadrinhar, provar e voltar. 3 movimentos no versículo 40. A seguir, no versículo 41, nós levantamos o coração juntamente com as mãos. Levantar o coração significa que nós reagimos diante de Deus e vamos na direção de Deus. Se nós voltamos para o Senhor, nós levantamos e vamos na direção de Deus. E nós confessamos aquilo que nós encontramos em nós mesmos. Resultado do esquadrinhamento e da prova. E quando nós começamos a confessar, no versículo 42, a primeira confissão é que nós erramos e fomos rebeldes aos mandamentos do Senhor. Deus jamais nos tratará como inocentes se nós agirmos contrário à sua palavra e agirmos de maneira independente e considerar sempre o nosso ego em lugar do Senhor. Isto é a idolatria. Esta é a razão de que o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Portanto, o Senhor deve ser o que está na frente. O Senhor deve ser o primeiro. O seu reino deve ser o primeiro. O seu reino ser primeiro significa que o Senhor deve nos dominar, nos guiar, nos iluminar e revelar em todas as coisas. O resultado de que Deus não está satisfeito conosco é que nós temos ira e temos morte em nossos caminhos. E há dificuldade na oração no versículo 44. E a dificuldade no nosso procedimento é diante das pessoas. Precisamos compreender que só haverá honra, só haverá brilho em cada um de nós se nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. O livro de Lamentações é um livro que revela toda a fraqueza e as razões pela qual o povo judeu foi levado para o cativeiro. Mas é também a descrição da nossa situação espiritual, quando nós ficamos presos em nossa carne
e sem capacidade de reação, porque nós seguimos o nosso coração ao invés de seguir o Senhor. Falamos as nossas próprias palavras ao invés de considerar a palavra do Senhor. Tornamos o nosso pensamento e a nossa palavra o nosso próprio Deus. E assim, não há como Deus nos ajudar, porque o impedimento está em nós mesmos. Esta é a razão de termos que usar um esquadro. Este é o motivo de nós termos que provar nós mesmos. E o que devemos fazer? Voltar ao Senhor. Se devemos voltar para o Senhor, significa que nós nos distanciamos dele por causa da nossa mente rebelde. Deus sempre nos receberá com alegria, sempre que nós nos voltarmos para ele. Isto está escrito ainda no livro de Lamentações, no capítulo 4, diz que no versículo 11, deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, da maldade dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cego nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, diziam entre as nações, jamais habitarão aqui. Nós percebemos nisto que a ação de Deus foi totalmente contrária a Jerusalém, por causa da sua ira com a atitude do povo, com a atitude do coração rebelde. Mas veja que há esperança, porque quando nós nos voltamos ao Senhor, esquadrinhamos o nosso coração e provamos os nossos pensamentos, nós confessamos. E sempre que confessamos, como está escrito na primeira carta de João, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Lembremos sempre que tudo é possível que crê. E que Jesus disse, crê somente. Esta é a palavra de Deus. E a vontade de Deus é que nós reconheçamos quem somos, para assim nós sermos conforme a sua vontade. Amém.